Hoje só vai dar tempo de fazer uma oração, tá? Então vai ser rápido. Acho que nem isso, fala. Vou até deixar o Ramoginho aqui do lado. Tá bom. Mas acho que vai dar tempo. Bom, a gente vai dar continuidade ao estudo da nossa confissão. Sessão 3, capítulo da queda do homem, do pecado e seu castigo. A gente vai ler a sessão e vamos fazer uma oração. Diz o seguinte: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Vamos orar? Santo Deus, Pai de bondade, louvamos o Teu nome por esse dia especial, pelo dia em que lembramos da Tua obra da criação, pela obra da redenção. Louvamos o Teu nome porque essa manhã o Senhor já falou a nós através da exposição da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que na Tua graça, Senhor, nos ajude a memorizar o que foi falado, e pedimos também a Tua bênção e o auxílio do Teu Espírito para compreendermos também essa aula, Pai. Esteja conosco e nos santifica, ó Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente viu até agora nas primeiras sessões, na sessão 1, um relato da queda, na sessão 2, as consequências dessa queda, e nessa sessão 3, a gente vai falar sobre Adão como o representante, o cabeça federal de toda a humanidade. E a gente vai entender à luz das Escrituras o que isso significa e as consequências disso também, que foi algo que a gente já viu e vai ver mais profundamente nas próximas sessões. Tá? E é interessante, acho que a gente já conseguiu perceber isso, como o livro de Gênesis ele é central, principalmente os 3 primeiros capítulos, para a gente entender a história da redenção por completo, né? A gente não pode entender a nossa necessidade de Cristo se a gente pegar Gênesis 1, 2 e 3 e jogar fora. E é exatamente isso que os liberais têm feito atualmente. Isso tem adentrado, inclusive, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitos deles alegam que a inerrância das Escrituras começa a partir do capítulo 4 de Gênesis, que os 3 primeiros capítulos são história da carochinha. Mas, como todo movimento, como o neopentecostal, como liberal, que são, eles jogam as Escrituras de lado, eles, de fato, não se preocupam em zelar por compreender as Escrituras na sua completude. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for lá para os evangelhos, e é justamente isso que os liberais falam, eles dizem, não, creiam ou preguem os evangelhos, a gente vai ver que é feita menção a respeito desses primeiros capítulos a todo tempo. A gente precisa lembrar da própria genealogia do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos começam com a genealogia. Se a gente olhar para o primeiro capítulo de Mateus, é isso que ele faz. E mais especificamente, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade, Lucas 3, a partir do versículo 23 ao versículo 38, ele detalha a genealogia do Senhor Jesus Cristo, e o último nome é o de Adão. Ou seja, essa história não pode ser a história da carochinha, porque é a história do nosso Redentor, que vive e reina. E o nosso pastor tem dito isso repetidas vezes, né? Que se você tirar o Antigo Testamento, e mais especificamente aqui os 3 primeiros capítulos de Gênesis da Escritura, se você diminuir a importância e inerrância disso, você pode inventar qualquer coisa a respeito das Escrituras. Você não pode compreender o dia do Senhor, você não pode compreender o culto, você não pode compreender qualquer verdade da Escritura a partir do Novo Testamento, porque a revelação ela é progressiva, e a gente não pode chegar lá no final e querer entender essas coisas
deixando de lado as verdades elementares a respeito das Escrituras. E quando a gente fala sobre a representatividade de Adão com relação a toda a raça humana, isso é muito claro, a gente já viu isso nas sessões anteriores, o fato de que Adão ele foi escolhido por Deus para ser o cabeça federal da humanidade. A gente vai falar sobre pacto no próximo capítulo da Confissão, e por isso eu não vou entrar especificamente nesse assunto. Eu vou passar bem rapidamente por ele. Mas essa palavra federal no latim, ela significa pacto, né? E é exatamente isso que as Escrituras querem nos ensinar. Os profetas eles vão dizer a respeito disso, de que o Senhor Deus ele fez um pacto com Adão, e a gente vai ver isso na sessão seguinte, nos capítulos seguintes. Mas a gente vê claramente que ele, como representante da raça humana, ele era o responsável por ser o nosso cabeça, e aquilo que ele fizesse a partir dali traria consequências para os seus descendentes. Então, como a gente já viu nas sessões anteriores, durante aquele tempo de teste probatório, aquilo que ele fizesse teria consequência para nós. Ou seja, e a gente vê isso claramente em Gênesis, não só quando ele dá as ordens para Adão, e Adão passa isso para Eva, e assim sucessivamente, mas quando as consequências são dadas no capítulo 3 de Gênesis, sobre as dores do parto e as dificuldades do trabalho. Não é algo que a gente vive atualmente. Então, é claro que Adão ele era o nosso representante. E se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que o Senhor Deus ordenou na vida humana esse princípio de representatividade. Eu queria citar 2 exemplos disso. Primeiro, como o homem como sendo o cabeça do lar. A gente que busca conhecer as Escrituras, isso está muito claro para a gente. Mas se a gente olhar para a nossa sociedade, o que acontece quando um homem ele pede cidadania para si, ele vai, muda de país, ele pede cidadania, ele recebe a cidadania. O que acontece com seus filhos? Automaticamente eles recebem a cidadania. Por quê? Porque ele, como cabeça do lar, ele representa a sua família. Então ele tem esse poder, vamos dizer assim. Ou um presidente de uma nação, quando ele declara guerra contra uma nação, o que o inimigo entende? Ele entende que ele não está em guerra a partir daquele momento contra um homem, mas ele ataca a sua nação, porque aquele presidente, ele representa, por ser o cabeça da nação, ele representa o seu país. Então, nesse ato de Adão, na queda, no pecado, esse na verdade foi um ato de toda a humanidade. Isso significou, como a gente já viu, que o seu pecado foi imputado a nós, e a sua natureza, a partir daquele momento caída, seria também a nossa natureza. Abram aí Romanos capítulo 5, eu não vou ler o texto todo, a gente vai lê-lo mais para frente, mas a partir do versículo 17 eu vou correr, porque eu disse que ia fazer só uma oração, mas não dá, né? Vamos lá. A partir do versículo 17 ele diz, Romanos 5, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, versículo seguinte, pois assim como por ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para condenação. E mais à frente, versículos 21 e 22, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, o que aconteceu ali em Gênesis? Como eu citei o exemplo do presidente, né? Quando ele termina o seu mandato, a partir daquele momento, as suas atitudes não mais refletem, as suas decisões não mais são as decisões que vão refletir na vida do seu povo. E com Adão foi assim, depois que ele foi reprovado naquele teste, dali em diante ele deixou de ser o representante, porque ele não tinha capacidade a partir daquele momento como tal. Mas o que aconteceu a partir de então? Mateus 15, 19 nos descreve, porque do coração procedem os maus desígnios. Essa é a herança de Adão
para nós, seus filhos. E essa verdade, racionalmente, é um pouco difícil de entender, né? Mas foi Adão que pecou. O que eu tenho a ver com isso? Mas ela, na verdade, eu diria que é uma das doutrinas mais experienciais da vida humana. Você pode compreender a justificação pela fé, você pode compreender a Trindade e muitas outras doutrinas, mas nenhuma delas você pode experienciar de maneira tão íntima como o pecado que habita em nós. Isso não se discute, não é? Como está a sua vida de pecado? Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida de comunhão com o Senhor? Com que frequência você tem cedido às tentações? É a herança de Adão. Isso, a gente não pode discutir, isso não está em pauta. A gente reconhece que bebemos iniquidade como água. E é interessante, né, quando falamos sobre boas obras. Eu não vou entrar nas próximas aulas, mas só botando um pezinho, daqui a pouco eu volto. Quando a gente fala de boas obras, será que a gente de fato tem vivido essas boas obras como é da nossa, como nos é ordenado a fazer? Eu queria lembrar daquele texto de Isaías 64, versículo 6, que diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Eu não sei se todos sabem o que isso significa, me desculpem aqui a expressão que eu vou usar, mas a ideia de trapo de imundícia é o absorvente daquela época, onde, na verdade, o que o profeta está dizendo para a gente essa aqui é a sua justiça, essas são as suas melhores obras, como trapo de imundícia, é isso que isso significa. E se a gente pensar biblicamente sobre o que são boas obras, né, a gente vai perceber pela Escritura que uma boa obra ela se caracteriza por três coisas. Primeiro, pela motivação correta. Em segundo lugar, uma boa obra, ela é uma boa obra se ela está de conformidade com a lei de Deus. Em terceiro lugar, ela é uma boa obra se ela tem o objetivo de glorificar a Deus. Eu queria pensar rapidamente, como um parêntese aqui, a respeito do que é de fato uma boa obra. Por que a boa obra ela só é boa obra se tiver uma motivação correta? Eu queria usar uma imagem para ilustrar isso aqui. Eu estava contando para os meus pais recentemente sobre um comportamento meu quando eu era criança. Antes do meu pai chegar no Rio, eu e minha mãe, a gente vivia, né, de consultório em consultório, de médico em médico para fazer cirurgia e tudo mais. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes, várias vezes. Ela pedia o táxi, me colocava dentro do táxi com o motorista e ia lá resolver qualquer coisa. E eu morria de medo, achava que o motorista ele ia me sequestrar. Aí que eu pensava, com uma criança de 6, 7 anos, eu pensava assim, você quer saber, eu acho que eu vou elogiar o cara para ele não me sequestrar. Eu realmente pensava isso. Eu começava a elogiar o motorista. Eu falava, cara, que carro bonito, seu carro é muito bonito. Então... Veja, não sabia essa não, pronto, agora sabe. O elogio é uma coisa boa, é uma boa obra. Mas qual era a minha motivação? Né? Essa foi uma ilustração um pouco lúdica, mas a gente pode aplicar isso a nós, cristãos. Qual é a sua motivação em servir? Servir é uma coisa boa, não é? Mas você serve para ser visto? Se for esse o caso, a tua boa obra está manchada. E, de fato, ela, pela Escritura, não é uma boa obra. Em segundo lugar, uma boa obra ela precisa estar de conformidade com a lei. E a gente já estudou aqui na igreja os 10 mandamentos, né? Baseado nos nossos catecismos de Westminster. E você chega, né, antes desses estudos achando, bom, nunca adulterei, nunca matei, cara, pelo menos 5 aí você pode cortar que não está na minha conta. Mas aí você começa a estudar os pecados proibidos e os deveres exigidos, que é a parte positiva do mandamento. Por que eu estou falando isso? Porque e era inclusive algo que a gente percebia, que a gente percebe nos escribas e fariseus. Eles se preocupavam apenas com a externalidade do mandamento, mas seus corações eram vazios, eles ignoravam o espírito da lei, o significado, o objetivo da lei. Isso não é estar em conformidade com a lei. Então, eu queria citar até alguns exemplos que foram citados aqui na pregação,
A pergunta de número 113 do Catecismo Maior de Westminster, sobre pecados proibidos, no terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do teu Deus em vão, ele diz que um pecado proibido é fazer escárnio da palavra. E, bom, eu estou ali no dia do Senhor com os meus irmãos, almoçando na casa do pastor, e estou conversando com eles, tendo esse momento, né? O dia do Senhor serve para isso. E aí eu vou lá e faço uma piada com a palavra de Deus. Isso é pecado contra o terceiro mandamento. Essa tua boa obra de buscar viver o dia do Senhor em comunhão com os irmãos, ela de fato não é uma boa obra, porque ela está manchada com o teu pecado. Outro exemplo disso, no 9º mandamento, o nosso pastor até citou na pregação os pecados proibidos do não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele diz que nós não devemos falar a verdade em momento impróprio ou maliciosamente com um objetivo perverso. E a gente às vezes, né, o que a gente faz? A gente precisa pedir oração para o nosso irmão. Olha, ô fulano, você viu o que o Lucas fez? Você soube o que ele fez? Ele fez isso, ele precisa de oração. Parece tão piedoso, né? A gente pediu oração pelo nosso irmão, mas antes a gente fez aquela fofoquinha básica. A tua boa obra está manchada pelo pecado. E em terceiro lugar, uma boa obra, ela tem como objetivo glorificar ao Senhor. Quando você está naquela reunião do seu trabalho e pede a palavra não para contribuir, não para servir, mas para se promover. Ou quando o pastor sobe o púlpito para mostrar a sua eloquência e não para pregar a Cristo. A sua boa obra, ela é como trapo de imundícia, ela é pecaminosa. Na verdade, ela não é uma boa obra. E essa é a herança de Adão para nós, para a humanidade. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês olharam para isso e falaram: olha, realmente, eu preciso de Cristo, porque eu não faço boas obras. E aí a gente entende aquele texto de 1 João, capítulo 1, que diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E um último exemplo para ilustrar essa herança maldita de Adão a nós. Lembrem das cartas de Paulo aos Coríntios. É uma igreja, Paulo está escrevendo para uma igreja. Inclusive ele começa as duas cartas dizendo: Paulo aos santos, aos eleitos em Corinto. Se vocês lembrarem dos problemas que aquela igreja enfrentava, eu vou listar alguns dos problemas dessa igreja para vocês. Havia um grupo que duvidava da ressurreição de Cristo. Você tinha problemas de irmãos que iam para o tribunal civil processar um ao outro. É nessa igreja que o apóstolo Paulo diz que a imoralidade é de tal forma que é escândalo para os gentios. E é para esses santos que Paulo está escrevendo. O que é isso? Senão a prova de que nós somos, o pecado original está em nós, e nós somos herdeiros de Adão e da sua natureza corrompida. Ou seja, não apenas o status de culpado, mas a natureza caída agora faz parte da nossa. Nós somos pecadores miseráveis. E eu vou pular algumas partes aqui, eu até tenho mais tempo, mas eu queria caminhar para o final. Acho que já deu para ficar claro como a nossa união com Adão ela é evidente, né? E como ele de fato é o nosso representante, como de fato aquilo que ele fez se estende a nós e a toda a sua geração. E que a partir daquele momento, nós rivalizamos com o Senhor, que nós precisamos dele para que façamos parte de sua família e de sua aliança.
Abram aí 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. O que Paulo faz nesse texto? Ele mostra uma correspondência clara entre Adão e o Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o primeiro homem, o terreno. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também são celestiais. O que o apóstolo Paulo faz aqui é usar uma linguagem que ajuda a entender melhor a relação um do outro e de ambos conosco como cristãos. Se Adão é o primeiro homem, então, e Jesus é o último homem, o segundo homem, como a gente vê nos versículos 45 e 47, que está claro aqui para a gente, que esses dois são dois representantes, né? Ninguém fica entre o primeiro Adão e o último, e ninguém vem depois do último Adão, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todo homem, em todo lugar da terra, ele está ou em relação direta com Adão, ou em Cristo Jesus, tendo ele como seu representante. E é no contexto dessa relação que o que o representante fez se torna posse do representado. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 14? E para mim esse é o ponto central desse capítulo. Na parte B de Romanos 5,14 diz que Adão prefigurava o que havia de vir. Como assim? Aquele que trouxe o pecado ao mundo, que desobedeceu ao Senhor, que ignorou a sua lei, ele apontava para Cristo. Romanos, a partir do versículo 18, diz, 5:18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A liderança pactual de Adão é a parte de uma gloriosa constituição que culmina na liderança de Cristo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Adão, de fato, ele era alguém que apontava para Cristo. A gente precisa olhar para as Escrituras. Quem é o primogênito de toda a criação? Abram Colossenses capítulo 1, versículo 15. Seria Adão, primeiro homem a ser criado? A partir do capítulo 15b, se referindo a Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive Adão. Nele tudo subsiste. E essa expressão, é bom explicar, o primogênito de toda a criação, de fato, tem aquele sentido primário daquele que veio primeiro, como seu filho que nasceu primeiro, é de fato primogênito. Mas também tem o significado de que o primogênito ele tem a proeminência quanto à posição. Cristo é o nome acima de todo nome. Que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, porque por meio dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Então, precisamos entender, inclusive, a queda de Adão à luz daquilo para quem ele apontava. O Senhor Jesus Cristo.
Caminhando para o final, abram Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7. No fim de todas as coisas, o objetivo do primeiro Adão era apontar para o segundo Adão. Efésios 2, de 4 a 7. Sendo Deus rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Agora nós estamos unidos a Cristo, nosso cabeça federal a partir de agora. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez, olha que interessante essa expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa? Hebreus, ele mostra isso também, né? Hebreus 10, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, Jesus como, porém, deixem aí o Efésios 2 aberto. Hebreus 10, 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Se Adão não era mais o nosso representante a partir da sua desobediência, e Cristo, que está à destra de Deus, que nos ressuscitou e nos faz assentar à destra do Pai, o que significa que Ele continua a ser o nosso representante. É Ele quem intercede por nós, usando aqui uma expressão paulina. Então, meu irmão, você tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus? Olhe para a eficácia do poder de Deus ao decretar todas as coisas, inclusive a queda. E você pode sentir esse poder por conta das consequências do pecado na sua vida. É esse mesmo poder que transforma o homem. É esse mesmo poder que nos faz de filhos de Adão para filhos de Deus. De representados por Adão para representados por Cristo. A herança agora não é mais do primeiro homem, mas do segundo homem. A gente precisa descansar na eficácia dessa obra. Isaías 53 diz que Cristo, a partir do versículo 11, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades de Adão e da sua posteridade levará sobre si. Deus nos ressuscita juntamente com Cristo, e por conta do segundo Adão, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, fazendo alusão a Romanos 6, 23, a herança de Adão, ou seja, o salário do pecado, é a morte, mas a herança de Cristo, o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como cantamos agora há pouco, fazendo agora outra alusão a 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos que viemos de Adão, que somos pecadores, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para, em Cristo Jesus, nos perdoar de toda injustiça, nos purificar por conta da sua obra perfeita. E assim, da mesma maneira em que foi imputada a obra de Adão a nós, a justiça de Cristo e a sua santidade a nós é imputada para sempre. Meus irmãos, que possamos enxergar essa realidade e viver essa realidade todos os dias da nossa vida, e que sirva de encorajamento para que enfrentemos, inclusive, as lutas contra o pecado, que muitas vezes temos caído, temos tropeçado. O Senhor Deus nos promete que a boa obra que Ele iniciou em nós, Ele vai terminar, porque agora Cristo é o nosso representante. Vamos orar? 4 minutos. No versículo 10, ele fala: somos feitura
conduzidos para a boa obra. Esse criados aqui é recriados. Então, em Cristo, toda a criação dele, ele recriou para que andássemos em boa obra. Então, é isso mesmo. Ele recriou, chamou o povo para si, para uma adoração, para viver em santidade e vida. Interessante. Perfeito. Isso que eu queria colocar. Fomos recriados em Cristo. É isso aí. Eu não vou perguntar se alguém tem mais uma pergunta, senão a gente vai passar do tempo, mas se alguém quiser conversar comigo depois, então vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, te louvamos o teu nome, ó Pai, pelo maravilhoso plano de redenção. Obrigado, ó Pai, por Adão, porque ele aponta para o Senhor Jesus Cristo e por conta dessa história, ó Pai, do nosso passado, do nosso pai, por geração ordinária, nós podemos entender melhor e mais perfeitamente a nossa necessidade de Cristo e a eficácia da sua obra. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado por tão grande salvação que temos em Cristo, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor se apiede de nós, porque muitas vezes nos questionamos a respeito dessas verdades, mesmo elas estando entranhadas na nossa alma, no nosso coração. Mas nos dá, ó Pai, a luz do Teu Espírito para que entendamos essas verdades e vivamos elas todos os dias da nossa vida, Pai. Enche-nos de alegria e regozijo por Cristo Jesus e nos dá ainda mais expectativa para voltarmos logo mais e ouvirmos desse Redentor que nos salvou e que é o nosso cabeça eternamente. Obrigado, Pai. Obrigado por isso. Oramos no nome dele, Cristo Jesus. Amém.